Agora, ouvindo o Hélio Beltrão, está aqui também no nosso telão já. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Vamos então aos nossos 3 temas. Há pouco, Hélio, destacamos os recentes pedidos aprovados na CPI do crime organizado relacionados ao caso Master. Quebra do sigilo da empresa de Toffoli e a convocação dos irmãos dele para depor. E teve mais. A comissão também aprovou convites para autoridades comparecerem ao colegiado, entre elas o próprio ministro Dias Toffoli e também o ministro Alexandre de Moraes. Hélio Beltrão, está aberta a ofensiva do Congresso contra os ministros da Suprema Corte? Carol, aparentemente sim, e é uma frente que precisa ser aberta, sem dúvida, porque é preciso esclarecer os motivos do tal contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da Viviane Barros de Moraes e o Master. É preciso esclarecer o que está por trás das transações entre o Toffoli e aquele fundo ligado ao Master. Então tem muita coisa no ar. E se o Congresso não abrir essa frente, quem é que vai abrir essa frente? Então, ontem, a quebra do sigilo da Marit, que seria a empresa do Toffoli, foi a medida mais relevante, na minha opinião. E eu duvido que os ministros convidados vão à CPI, mas quando a CPI tiver acesso às informações da Marit, a coisa vai pegar fogo. Porque o Estadão revelou uma transação de 35 milhões de reais em benefício da Marit. Agora, Brasília é a capital mundial do conluio, a capital mundial do abafo, tem muita gente envolvida com o Vocaro, então é preciso apurar bem, Carol, quem cometeu crime e quem só tem aí um relacionamento social e tal. E sendo a capital do abafa, os políticos vão tentar se proteger uns aos outros. A gente sabe que muitos fundos de pensão de vários estados investiram no Master, perderam um dinheirão do dinheiro dos velhinhos, né? E o Amapá do Alcolumbre estava nessa, o Rio de Janeiro, o governo do Distrito Federal, do Ibanez, que está bem enrolado, por sinal, com esse assunto, e tem também o fator Renan Calheiros, talvez um dos maiores oportunistas no Congresso atualmente. Ele está usando a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para investigar o Master como se fosse uma CPI dele mesmo. Vamos ver se vai investigar mesmo ou se vai atrapalhar, se vai blindar e tal. E tudo isso, então, coloca muita responsabilidade sobre o ministro André Mendonça, que é uma grande chance, Carol, que ele tem de resgatar um pouco da confiança do brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Uma PL antifacção, Hélio, foi aprovado no Congresso, aguarda a sanção do presidente Lula. Falávamos há pouco, uma notícia que está em destaque, inclusive agora no site da CNN, sobre uma reação contrária a esse projeto dos delegados, que dizem que o texto retira recursos da Polícia Federal e que frustra uma promessa feita pelo Ministério da Justiça. Hélio, PL antifacção, da forma como foi aprovado, representa um avanço ou um retrocesso? Avanço, Carol. Mas esse tema vai além do PL antifacção, porque o ponto central é que a gente tem um governo perdido, um governo incapaz de gerir a segurança pública naquilo que lhe compete, e é um governo que está desesperado com as eleições. Então esse governo está doidinho para emplacar algum projeto ligado à segurança pública para exibir na campanha. Isso de o governo dizer que melhorou esse projeto antifacção é fake news. Porque esse projeto é do Derrite, que saiu do governo Tarcísio para a Câmara para cuidar pessoalmente desse projeto. Aliás, ele foi muito bem construído na Câmara pelo Derrite, aí foi piorado no Senado, depois voltou para a Câmara e foi despiorado. Até alguns pontos excelentes que tem a visão da direita sobre o crime, por exemplo, o aumento de pena, fim das progressões, novas tipificações penais e outras coisas interessantes. Semana que vem, o Hugo Mota ele deve pautar a tal PEC da segurança, que chama aí de SUS da segurança pública. Esse sim, um projeto do governo. É uma PEC péssima, muito, muito ruim, que tende a dificultar o trabalho das polícias estaduais, que diminui a competência dos estados, que aumenta a centralização em Brasília, né? E eles falam aí, o governo fala sobre é importante integrar o trabalho das polícias estaduais e federais. É ótimo, sim, que se integre o trabalho das polícias, né? Que elas troquem informação com agilidade e tal, mas não precisa de PEC nenhuma para isso.
O projeto mais importante, o projeto que o Mota não está pautando, é o PL 2646, que é o PL do devedor quanto mais, Carol. É talvez o projeto no Congresso melhor, né, para seguir a trilha do dinheiro dessas organizações criminosas, sufocar essas organizações criminosas, né? Esse PL está um tempão aguardando definição de relatoria, aguardando parecer definitivo na CCJ e tal, e não anda, né? E outra coisa que ninguém está falando é sobre a lerdeza da justiça. É um problema crônico do Brasil, mas que precisa se falar agora. Não, um exemplo é essa dificuldade de julgar pessoas que estão presas preventivamente. São centenas de milhares de presos preventivos, Carol. É um absurdo. A gente não pode deixar alguém mofando o preso preventivamente. Por sinal, foi o que aconteceu com as pessoas do 8 de janeiro, né? Que isso a gente não pode permitir. Mas e por que isso acontece? Porque os juízes trabalham muito pouco. São 60 dias de férias, mais recesso, mais feriado, mais folga, sem contar a licença médica. E isso em todas as instâncias do judiciário, né? Um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário de Sergipe apontou que no ano passado os juízes de lá trabalharam em média, sabe quantos dias? 65 dias. É uma escala 1 por 5. Né? Além dos 60 dias de férias, eles têm 10 dias de folga todo mês. E tem os recessos também, né, que nem entram nessa conta. Esse tipo de coisa explica, em boa medida, esses excessos de presos preventivos. Porque a justiça tem que julgar rapidamente, senão não é justiça, né? Então tem muita coisa a melhorar em segurança pública no Brasil, Carol. O PL antifacção é um começo, a PEC da segurança é um atraso, e o PL 2646 do devedor quanto mais é crucial e tem muito mais a debater. Vamos com outro assunto, não só do dia do ano, eleições. Destacamos aqui, Hélio, os dados mais recentes da pesquisa Atlas Bloomberg, que apontam empate entre Lula e Bolsonaro dentro da margem de erro, no eventual segundo turno na disputa presidencial. Na comparação com janeiro, Flávio subiu de 44,9% para 46,3%. E Lula foi de 49,2% para 46,2%. E aí o levantamento também destaca Lula e Flávio liderando os índices de rejeição. Lula com 48,2% e Flávio com 46,4%. Hélio, na sua opinião, esse empate pode ser avaliado como uma virtude do Flávio Bolsonaro ou uma falha de Lula? Carol, essa pesquisa mostra o que eu já venho falando aqui há algum tempo. Lula em declínio e Flávio crescendo continuamente. E agora, pela primeira vez, o Flávio aparece à frente do Lula no segundo turno, é empate técnico, como você mencionou, mas é numericamente acima. E como eu falei aqui, Carol, o Lula é um candidato muito velho, que vem de passado, ele não vem de futuro, ele tem ideias datadas. Todo mundo já conhece o comportamento do Lula. O futuro com o Lula, a gente sabe, é um país cada vez mais endividado, com mais impostos, né? E aí, quando você olha a pesquisa no corte do público jovem, a desaprovação do Lula é bem maior que nos mais velhos, entre os jovens. Chega a 63% de desaprovação nessa faixa entre 25 e 34 anos de idade. Então já parece claro para a população que esse governo Lula 3 fracassou, que o Lula não é mais o cara. E isso a despeito de todos esses pacotes de populismo que o Lula prepara por aí, né? Então o destaque dos cortes da pesquisa é que o Lula só tem boa avaliação entre os velhinhos, mulheres e os mais ricos. Então parece que jovem não gosta, homem não gosta, pobre não gosta. Tudo muito novidade em relação ao Lula histórico. E, crucialmente, Carol, o independente, aquele que não é direita nem esquerda e que vai decidir a eleição, ele está cada vez mais longe do Lula. Entre quem votou branco ou nulo, só 4,5% acham esse governo bom. E entre quem não votou no Lula em 2022, só 11% acham esse governo bom. E aí tem o tema da rejeição, que é muito relevante. Na rejeição, o Lula, tem mais rejeição que o Flávio. Perdão, Carol. E ninguém que rejeita o Lula vai mudar de opinião agora. A rejeição do Flávio, menor que a do Lula, ainda está muito ligada à questão do sobrenome Bolsonaro e o Flávio tem tudo para reverter. O independente já está pendendo claramente para o Flávio. Perdão, peraí.
Hélio Beltrão, trazendo para a gente aqui o comentário dele no Liberdade de Opinião, são os destaques com relação à mais recente pesquisa, Atlas Bloomberg, que revela não só esse empate entre Lula e Flávio dentro da margem de erro, mas também os índices de rejeição em destaque. Qual que é o teto desses dois nomes que figuram na liderança, segundo os mais recentes levantamentos? Não é só você, viu, Hélio Beltrão? Minha garganta aqui também não está ajudando hoje. Agora já tomou uma água, já consegue retomar aqui a análise com a gente, o comentário. Podemos, Hélio? Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Tô com um pigarro estranho. Eu estava dizendo, Carol, que o independente já está pendendo claramente para o Flávio. Daqueles que votaram nulo e branco em 2022, 20% tem mais medo da reeleição do Lula do que da eleição do Flávio. E só 14% o contrário. E entre aqueles que não votaram na última eleição, acontece a mesma coisa, tem mais medo da reeleição do Lula. Então, Carol, nesse filme das pesquisas, como a gente diz na aviação, o Lula está picado e o Flávio está cabrado. Lula em queda, Flávio subindo, essa é a tendência. Do Hélio Beltrão, agora sim vai tomar uma água com calma. Hélio, obrigada. Bom fim de semana para você. Até terça. Obrigado, Carol. Bom fim de semana.